Nós vamos para a aula de História, capítulo 6, página 24, a herança de uma cidade. Roma era uma bela e grande cidade, não apenas grande. Por muitos anos ela foi a maior e a mais importante cidade do mundo. Você tem ideia do desafio que é organizar uma cidade deste tamanho? Não? Vamos lá. Uma grande cidade é uma cidade com muitas pessoas. Nem sempre essas pessoas concordam entre si. Muitas vezes essas discordâncias podem gerar conflitos. Como resolver esses conflitos? Por meio de leis que digam o que é certo e o que é errado. Os antigos romanos eram muito bons em elaborar leis, tão bons que muitas delas serviram de base para países como o Brasil, por exemplo. Podemos dizer que essa foi uma importante herança que recebemos da Roma Antiga. Aí nós temos aqui, né, o antigo panteão romano. Agora, vamos vir para cá. Construções, registros históricos. Assim como Roma no passado, existem hoje cidades importantes, grandes e populosas, muitas delas no Brasil. Vamos usar como exemplo a cidade de São Paulo, atualmente a maior do país. São Paulo nasceu com a construção de uma pequena escola próxima a uma aldeia indígena. Ao redor dessa escola foram construídas casinhas em que moravam os professores e alguns portugueses que saíram de Portugal e vieram para cá. Aí aqui tá aqui um pedacinho do trecho da cidade, da parte histórica da cidade de São Paulo, tá? Ó. Pátio do colégio local de fundação da cidade de São Paulo, que é o colégio. O tempo foi passando. Formou-se um pequeno povoado que crescia mais e mais. A presença de diversos rios contribuiu muito para esse crescimento, pois eles eram importantes via de transporte de pessoas e produtos, já que não havia estradas, os caminhos tinham que ser abertos em meio à mata. Aliás, foi às margens de um riacho que São Paulo, muitos anos depois, entrou para a história da independência do Brasil. Em viagem para o Rio de Janeiro, o príncipe Dom Pedro estava passando ao lado do Riacho do Ipiranga quando proclamou a independência. Mas São Paulo era mais do que um caminho para o Rio de Janeiro. A cidade ficava na rota de escoamento de um produto até hoje muito importante, o café. Ele era plantado em fazendas no interior, passava por São Paulo, seguia para o Porto de Santos e então para a Europa. Os lucros do café, com os lucros do café, muitos fazendeiros começaram a construir mansões em São Paulo. Hoje onde passaram a morar alguns investiam na abertura de fábricas, tornando a cidade cada vez mais rica. Mansão localizada no bairro de Higienópolis, em São Paulo. Olha essa mansão aqui, bem antiga, o modelo dela. Tá? Mais construções, mais histórias. Além de São Paulo, diversas cidades do Brasil têm construções que registram histórias. Muitas vezes essas construções carregam a memória de um passado tão distante que parece não ter relação com a gente. Quer ver? Imagine que fosse possível viajar no tempo e, de repente, um antigo romano fosse transportado para os dias atuais. Imagine que esse viajante desembarcou no bairro da Lapa, na cidade do Rio de Janeiro, exatamente ao lado do aqueduto da Carioca. O que ele pensaria? Aí parte do aqueduto da Carioca, na cidade do Rio de Janeiro, que é isso aqui, ó. O que você gostaria que estivesse acontecendo nesse espaço? Aqui nesse espaço, tá? Você pode desenhar ou colar figuras. Vocês vão desenhar ou colar algumas figuras. E vocês gostariam que estivesse acontecendo aqui nesse local, tá? No aqueduto da Carioca. Por incrível que pareça, olhando apenas para essa construção, ele pensaria estar em uma cidade. Isso porque, embora esse aqueduto tenha sido construído há muitos anos pelos portugueses,
Eles utilizaram técnicas de engenharia usadas na Roma Antiga. O Aqueduto da Carioca, também chamado de Arcos da Lapa, não seria a única construção familiar para o nosso viajante romano. Em muitas cidades brasileiras, ele veria edifícios que, embora recentes, em sua aparência lembram edifícios romanos. É comum em alguns tribunais, fóruns, sedes de governo e até igrejas se pareçam com edifícios da Roma Antiga. Observe, por exemplo, o prédio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, situado na capital, Belém. Esse edifício, construído em 1872, apresenta diversas semelhanças com antigos edifícios romanos, tais como os arcos da entrada do prédio, as colunas, né? Os arcos da entrada do prédio, esses arcos aqui, ó. Essas colunas também, tá? Da sacada acima dos arcos e o frontão em formato triangular acima das colunas, que é isso aqui, ó, tá? Frontão. Aí tem, ó, a fachada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, da construção aqui. Além da herança de tijolo e concreto. Por que nos inspiramos nos antigos romanos? Será que imitamos a aparência dos edifícios romanos só porque eles são bonitos? Não só por isso. Essa imitação é também uma maneira de guardar na memória os feitos importantes das gerações passadas e que são importantes também para nós. Aliás, nem toda a herança é de tijolo e concreto. Podemos também preservar os feitos de nossos antepassados por meio da língua que falamos. Na literatura e nas leis, nós brasileiros herdamos dos romanos o alfabeto latino, a literatura latina e um código de leis muito importante chamado Direito Romano. Edifícios, monumentos, língua, literatura e leis são algumas maneiras de preservar uma herança compartilhada através das gerações. Aí temos a estátua romana feita em mármore, olha que bonito. Aí aqui nós temos, né, um recadinho importante. Muitas cidades, povos e culturas já não existem mais. Mesmo o grande Império Romano, que durou por muitos anos, chegou ao fim. Mas muito do que a Roma produziu de bom permanece até hoje. Deus nos deu a capacidade de criar coisas boas e duráveis a partir do mundo que Ele criou. Mas somente o que Ele fez e faz pode durar para sempre. Aí tem aqui o resumo do que vocês aprenderam, né? Que as cidades nascem, crescem e se transformam, ainda assim conservam aspectos de seu passado. Diferentes fatores podem contribuir para o crescimento de uma cidade, entre eles a localização e as atividades desenvolvidas nela. Ainda hoje é possível observar a herança deixada pelos antigos romanos. Essa herança pode ser vista na forma de construções, monumentos, língua, literatura e leis, entre outras. Aí aqui vamos fazer, aqui começa a atividade de vocês na página 30. Pesquise a imagem de uma construção atual que tenha os 3 elementos de construções romanas que você viu: arcos, colunas e frontão. Cole-as no espaço ao lado. Aí vocês vão colar aqui, tá? Aí se não tem como colar, se vocês não tem como tirar a imagem, né? Tirar a figura para colar aqui, aí vocês só vão escrever aqui: não tenho figura, tá bom? Aí aqui tem as atividades da página 31, 32 e 33 para vocês responderem, tá bom?